Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos na disciplina de pediatria, então alguns não conseguiram assistir a aula ontem. Eu vou fazer um review rapidamente aí para vocês conseguirem, né, não ficar tão perdidos. Bom, quando a gente começa a falar da saúde da criança, a gente entende que a criança ela é um ser frágil e que ela precisa ser assistida durante um bom período, até que ela consiga ter uma certa independência quando nós falamos dos cuidados. Então, antigamente, não se tinha essa visão do cuidado, que foi o que vocês viram ontem no livro, quando a gente fala ali da questão da história da criança no Brasil e no mundo. Então, aqui no Brasil e no mundo, e a gente tem relatos até antes de Cristo, a criança, ela era vista como uma moeda de troca, uma mercadoria, não tinha tanto zelo. Tanto que os meninos, né, que eram o sexo preferido naquela época, eles já começavam a ir para a guerra muito cedo, eles assumiam o papel do pai muito cedo, porque se morriam muito mais cedo, e a gente conseguia ver ali que a criança ela não tinha ali um cuidado. Conforme foi tendo a Revolução Industrial, a gente também percebe-se que muitas crianças trabalhavam nas indústrias, nas fábricas, nas lavouras, também para ajudar no sustento da família. Depois de muito tempo, quando as crianças, por essa fragilidade, né, da própria característica do desenvolvimento, elas começaram a morrer em grande escala por problemas de saúde leves, como por exemplo uma diarreia, uma febre, né, uma infecçãozinha ali gastrointestinal. Pegava-se doenças transmissíveis, doenças de pele, verminose, e a partir da criação do SUS, eles viram, né, e até antes, né, algumas mulheres lutavam para isso, já se tinha Santa Casa, tinha alguns centros de saúde que atendiam as pessoas que não tinham carteira assinada de forma gratuita, então eles começaram a pensar, né, durante esse processo de criação do SUS, como eles fariam para cuidar dessas crianças, para que elas tivessem ali direitos. Só que a gente sabe que toda vez que a gente fala de direito, nós estamos falando de uma lei. A lei, ela precisava ser cumprida. Então, se criou o SUS através da Lei 8080/90 e a Lei 8142/90, que são as leis orgânicas do SUS. E também foi-se criado ali o Programa de Saúde da Mulher, que já agregava criança. Depois viram que não ficara muito bom, aí dividiram novamente. E aí começou a ter a saúde da criança e do adolescente. Só que para que eu faça com que essa saúde ela seja válida e a criança realmente seja protegida, precisava-se de uma outra lei. E aí, com o passar do tempo, viram que era necessário. Então, foi criado o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano faz 30 anos. Então, a partir dessa legislação, ele conseguiu determinar: criança só pode trabalhar a partir dessa idade. Criança só pode trabalhar nesse período de tempo. Tem que estar na escola. Criança faltou na escola, vamos lá checar o que está acontecendo. Que essa criança ela tem que ser alfabetizada. E aí começou a se pensar de como eu poderia fazer isso. E aí foi criado o Conselho Tutelar. Porque aí o Conselho Tutelar, ele é um órgão responsável por fiscalizar, né, se essa criança está sendo bem assistida. E através do ECA tem uma série de legislações que falam sobre essa proteção à criança. Só que há uma diferenciação quando eu falo criança, porque é tudo muito amplo. Então, como que eu vou falar de criança se é algo muito amplo? A gente vai dividir em faixa etária, e através da faixa etária nós vamos acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor. Neuro vem de cérebro se desenvolvendo. A parte psicológica fala como que ela vai se desenvolver na sociedade. E a parte motora é como ela vai conseguir coordenar, o cérebro mandar informação para o corpo para ela conseguir desempenhar as atividades. Falar, andar, escrever, né? Ter essa linha de raciocínio, né? Conseguir executar alguma atividade manual. E aí, dentro dessa parte do desenvolvimento neuropsicomotor, a nossa função como enfermagem é dentro da puericultura, né? Que é esse acompanhamento que é feito através das crianças menores, dentro da puericultura, a gente poder estar acompanhando. Outra coisa que é importante também é quando essa criança ela passa pelo pronto atendimento, que é o pronto-socorro, e quando essa criança ela é internada no setor de pediatria.
Quando a gente fala na questão da saúde da criança, ela é dividida em dois grupos. O grupo preventivo e o grupo curativo. A parte da reabilitação também existe, tá certo? Mas aí é um pouquinho diferenciado, por quê? Porque a gente consegue entender que os acidentes comuns na infância é muito difícil causar uma sequela muito grave, a não ser que seja um acidente realmente muito grave, porque hoje a gente tem esses pais fazendo essa proteção à criança. Então, na parte terciária, que seria a reabilitação, a gente utiliza mais para as crianças, né? Ele acaba sendo mais utilizado nas crianças que já nascem com problema de saúde. Então, é aquela criança que tem anóxia grave, né? Faltou oxigênio na hora do parto, é aquela criança que não anda, é aquela criança que ela, de repente, não tem os braços, não tem a perna, tem o pé torto. E aí a gente precisa realmente dessa parte de reabilitação e sociabilização, para essa criança ela conseguir ter minimamente autonomia para viver no ambiente que não seja familiar. Então, a partir dessa lógica, dessa vertente, o que a gente percebe? Que quando nós estamos nos serviços de saúde da criança, eu preciso olhar para essa criança não só pela doença, mas pelo desenvolvimento. Se essa criança ela está conseguindo se desenvolver, porque é ali que eu consigo captar. Porque, infelizmente, a puericultura, né, que deve ser até os 6 anos, ela não consegue contemplar todas as crianças. Isso significa o quê? Nem todas as crianças vão conseguir ter o acesso à saúde, ter acesso ao serviço médico, ter acesso ao serviço de enfermagem, para que a gente faça as orientações necessárias e o acompanhamento desse crescimento e desse desenvolvimento. E aí a gente acaba trazendo essa criança e acaba resgatando a saúde dela, infelizmente, quando ela fica doentinha, que a gente vai atendê-la lá na parte curativa. Então, os serviços de saúde em criança, eles também pensaram em separar da parte adulta, e hoje a gente tem a unidade infantil. Então, a gente tem hospitais próprios pediátricos, e dentro do hospital geral, a gente tem uma ala pediátrica. Então, ali eu vou ter o PSI, que é o pronto-socorro infantil. Aí eu vou ter as clínicas, que seria como se fosse clínica médica de adulto, que a gente chama de pediatria. E a gente tem a unidade de terapia intensiva pediátrica, que vai cuidar das crianças a partir de 29 dias. Se acontecer qualquer eventualidade com a criança com menos de 29 dias, ela vai ser reinternada na maternidade, num setor chamado berçário externo, que é ali onde ela vai ser prestada os cuidados até que ela se recupere. Passou de 28 dias, aí ela é internada e assistida pelo pediatra na unidade de pediatria.